palco de suicídios e assassinatos. Hoje eu vou contar todo o histórico de um dos hotéis mais macabros da história, o Hotel Cecil. Em 1924 foi fundado o Hotel Cecil, no centro de Los Angeles, em uma região conhecida como Skid Row. 3 empresários investiram um total de 1,5 milhão para construir o hotel, que incluía uns 700 quartos e um lindo salão de mármore com vitrais e palmeiras em vasos. Porém, em 1929, 5 anos após seu lançamento, o mundo enfrentou a Grande Depressão, a maior crise financeira dos Estados Unidos. Na época, o prédio teve que sanar dívidas alugando os quartos como apartamentos de baixo custo, e com isso atraiu diversos viciados em drogas e criminosos agressivos que resultaram em uma imagem macabra do local. E foi quando o hotel começou a se tornar um local amaldiçoado, onde várias mortes e suicídios misteriosos aconteceram. O hotel também hospedou alguns dos assassinos em séries mais horríveis do mundo. Porém, nessa época já havia ocorrido a primeira tragédia no local. O primeiro suicídio documentado no Cecil ocorreu na noite de 22 de janeiro de 1927, quando Percy Cook, de 52 anos de idade, deu um tiro na própria cabeça enquanto estava dentro do quarto do hotel. É dito que ele teve atitude após não conseguir se reconciliar com a sua esposa e com seu filho. O The Los Angeles Times relatou que ele foi levado às pressas para o hospital com poucas chances de sobrevivência e morreu naquela mesma noite. A próxima morte ocorreu em novembro de 1931, quando um homem chamado W.K. Norton, de 46 anos, tomou veneno em seu quarto. Quase um ano depois, em setembro de 1932, outro cadáver foi encontrado dentro de uma sala. Uma empregada do hotel descobriu o corpo de Benjamin Dodge, de 25 anos, que supostamente deu um tiro na própria cabeça. Nenhuma carta de suicídio foi encontrada perto dele. Em julho de 1934, teve outro suicídio no local. Lois Borden, de 53 anos, supostamente cortou sua garganta com uma lâmina de barbear. Uma carta de suicídio dessa vez foi encontrada em seu quarto, onde ele culpava sua saúde debilitada por sua escolha trágica. O padrão de mortes por suicídio mudou 3 anos depois, quando em 1937 Grace Magro caiu da janela do 9º andar. É dito que ela não caiu no chão graças aos fios elétricos que foram enrolados em volta do seu corpo durante a queda. Porém, ela morreu após ser levada ao hospital. A polícia não conseguiu determinar se a morte de Grace foi um acidente ou se foi suicídio. Em setembro de 1944, outra coisa bizarra aconteceu no hotel, quando Dorothy Jan Purcell, de 19 anos, e seu namorado de 38 anos, chamado Ben Levine, se hospedaram no local. É dito que Dorothy não sabia que estava grávida e durante a madrugada ela entrou em trabalho de parto. Ela alegou que não queria atrapalhar o sono do seu namorado, então foi ao banheiro, onde deu à luz a um menino. Ela disse que na ocasião pensou que o bebê estava morto, então o jogou pela janela. O bebezinho foi encontrado mais tarde no telhado de um prédio próximo, já sem vida. Dorothy chegou a ser acusada por assassinato, mas 3 psiquiatras testemunharam que ela estava mentalmente confusa no momento do incidente. Em janeiro de 1945, ela foi considerada inocente por motivo de insanidade. De novembro de 1947 a 20 de dezembro de 1975, o hotel registrou várias mortes, além de outros tipos de violência e ocorrências perturbadoras. No entanto, o caso mais infame dessa época foi o da atriz Elizabeth Short, conhecida popularmente como a Dália Negra. Ela foi vista bebendo no bar do Hotel Cecil dias antes do seu assassinato, que nunca foi resolvido. Seu cadáver foi encontrado em um terreno baldio, mutilado e dividido ao meio pela cintura. O assassino nunca foi encontrado. Além disso, alguns serial killers também ficaram hospedados no hotel. Um deles, chamado Richard Ramirez, também conhecido como o Perseguidor Noturno. Ele procurava suas vítimas nas imediações do prédio ou em quarteirões próximos durante a década de 1980. Outro serial killer que também se hospedou no hotel foi Jack Unterweger, que admirava Ramirez. É dito que durante 3 ocasiões ele contratou garotas de programas para irem ao seu quarto. Jack matou 3 delas, enforcando as vítimas com seus próprios sutiãs. Agora, entrando no maior mistério da história do Hotel Cecil, eu vou falar sobre o caso Elisa Lam. Elisa era uma estudante canadense de 21 anos que desapareceu em 2013 enquanto estava hospedada no Cecil Hotel, durante uma viagem aos Estados Unidos. Em janeiro de 2013, Elisa, que era filha de imigrantes de Hong Kong, decidiu que queria viajar sozinha. Ela planejou um itinerário pela costa oeste dos Estados Unidos e, ao chegar em Los Angeles, se hospedou na região central da cidade, no Cecil Hotel.
Ela estava na estrada desde o dia 22 daquele mês e a estudante manteve contato com a família todos os dias. E era também muito ativa em seu blog no Tumblr, que tratava como se fosse um diário. Porém, ela parou de dar notícias à família no dia 28 e logo seu desaparecimento foi reportado às autoridades. Por uma semana, os investigadores não encontraram pistas de Elise e apenas após horas assistindo às gravações das câmeras de segurança do hotel, eles finalmente encontraram o famoso vídeo do elevador. Nele, Elisa Lam aparece totalmente desorientada. Ela apertava todos os botões do elevador, fazia movimentos estranhos com os braços e agia como se estivesse sendo perseguida pelos corredores do hotel. Porém, estranhamente, as câmeras não captaram mais ninguém além de Elisa. Na época, o Hotel Cecil não tinha câmera em todos os andares e por isso não foi possível refazer os passos de Elisa Lam naquele momento. A polícia notou que em nenhum momento as câmeras captaram Elisa saindo do hotel e isso indicaria que ela ainda estava lá dentro. Sem qualquer pistas, os detetives decidiram divulgar o vídeo à imprensa na esperança de que alguém pudesse reconhecer a moça ou perceber algum detalhe que pudesse ajudar no avanço da investigação. A gerência do hotel afirmou que Elisa estava há dias agindo de maneira estranha pelo hotel. De início, ela ficou hospedada em um quarto compartilhado com outras 3 meninas, mas foi transferida para um quarto individual após deixar diversos bilhetes pedindo para que essas meninas fossem embora. Por conta desses sinais e da maneira como ela foi filmada no vídeo, os investigadores consideraram que ela poderia estar sob o uso de alguma droga alucinógena, como LSD. Porém, ao lerem o blog de Elisa Lam no Tumblr, os investigadores descobriram que ela não fazia uso de qualquer tipo de droga e também não ingeria álcool. Ela apenas usava remédios controlados para depressão e bipolaridade. Tanto a polícia como as pessoas que estavam investigando por conta própria acreditavam que Elisa poderia ter sido drogada por outra pessoa devido à região em que o hotel estava localizado e por causa do histórico do local. Sem qualquer pistas do corpo de Elisa, a vida seguiu normalmente no Hotel Cecil, até que turistas e residentes do hotel começaram a reclamar que a pressão da água nos quartos estava fraca. Além disso, a cor da água estava amarronzada e com um gosto ruim. O cara que era responsável pela manutenção do hotel foi ao terraço verificar se havia algo impedindo que a água descesse corretamente pelo encanamento. E foi quando, em um dos 4 tanques, o empregado encontrou o corpo nu de Elisa Lam flutuando. Na época, a internet chegou a encontrar vídeos de um homem que estava hospedado no Hotel Cecil, supostamente no mesmo período que Elisa Lam. Ele logo foi tido como suspeito, porque ele era um cantor de black metal chamado Morbid. Porém, seu nome real é Pablo Vergara. Ele escrevia canções sobre morte e violência. Além disso, Morbid postava fotos com maquiagens pesadas e com poses macabras. É dito que em uma das fotos ele está cuspindo sangue em uma banheira e em outra estava com um pôster do serial killer Ted Bundy na parede. Na época, o cantor disse ter recebido diversas mensagens de ódio que o acusavam de ter matado Elisa Lam. Ele chegou a ser interrogado pelo Serviço de Inteligência do México, que era seu país de origem, porém, algum tempo depois, seu envolvimento com o desaparecimento de Elisa foi descartado. Depois de encontrar o corpo, as autoridades consideravam diversos cenários que poderiam ter levado à morte de Elisa, desde agressão física até violência sexual. No entanto, os resultados da autópsia foram negativos, já que ela não apresentava ferimentos, machucados ou material biológico de terceiros no seu corpo. A equipe de legistas também encaminhou um teste toxicológico da estudante. O resultado levou 4 meses para ser revelado. E o resultado deu negativo para drogas ilícitas, mas foi observado que a quantidade de remédios para bipolaridade na corrente sanguínea de Elisa era muito baixo, então possivelmente ela não estava se medicando adequadamente. Então a falta dos medicamentos indicava que Elisa Lam poderia estar tendo um surto psicótico por causa do seu quadro de bipolaridade e depressão, o que explicaria seus comportamentos estranhos. A família afirmou que ela já tinha tido comportamentos paranoicos e nesses episódios Elisa achava sempre que tinha alguém perseguindo ela. E por causa disso, a polícia entendeu que se tratava de uma morte acidental. Então a conclusão foi que Elisa teria subido as escadas de incêndio até o terraço do prédio e pulou no tanque d'água sozinha, onde ela teria se afogado ou tido hipotermia.
Na época em que a conclusão do caso foi divulgada pela polícia de Los Angeles, todos que estavam acompanhando o caso, até mesmo pela internet, disseram que o caso tinha sido acobertado, tanto pela gerência do Hotel Cecil, como pela própria polícia de Los Angeles. O principal argumento era que a polícia afirmou que a porta ou a tampa do tanque estava fechada quando o corpo de Elisa foi encontrado. Os internautas afirmaram que era impossível que Elisa tivesse pulado no tanque e também tivesse conseguido fechar a porta ao mesmo tempo, porque é dito que o tanque era muito alto. Então, após ter pulado na água, não tinha como ela alcançar com seu braço a porta do tanque. Porém, o funcionário que encontrou o corpo de Elisa afirmou posteriormente que desde a primeira versão dos fatos, ele havia dito que a portinhola estava aberta. Isso fez cair por terra as possibilidades de um assassinato. Desde a notícia do desaparecimento de Elisa Lam, o caso gerou comoção nacional e foi muito noticiado na mídia, principalmente por pessoas que passavam horas na internet pesquisando sobre o caso. Para você ter uma ideia, o vídeo do elevador de Elisa Lam é conhecido como um dos primeiros vídeos a viralizar no YouTube, e pessoas que decidiram investigar por conta própria passaram horas lendo suas postagens no Tumblr. Durante o período da investigação, vários youtubers chegaram a visitar o Hotel Cecil e repetir o mesmo trajeto que Elisa Lam teria feito antes de morrer. Eles teriam feito isso para tentar compreender se tratava de um crime ou não. Ao longo do caminho, essas pessoas passaram a se identificar afetivamente com a estudante, o que gerou até mesmo comunidades nas redes sociais para compartilhar hipóteses sobre o seu sumiço. E até hoje tem muitas pessoas que não acreditam na hipótese de acidente. Muitas pessoas acham que ocorreu um assassinato ali. E o Hotel Cecil continua sendo um dos hotéis que possui um dos históricos mais macabros já vistos. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quis trazer aqui um pouco do histórico do Hotel Cecil, que é bem macabro e misterioso. Deixa aqui pra mim no comentário qual teoria você acredita mais, o que aconteceu com Elisa Lam. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.